Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Diálogos RMVB, o Start Me Venture Building. Nós somos Venture Builders que construímos o negócio para a sua empresa. Dê o like no canal, no nosso canal do YouTube e acompanhe sempre os nossos programas. Bom dia a todos que nos assistem. Este é mais um programa Diálogos RMVB, onde hoje discutiremos as tecnologias, como ter a sua empresa se transformando numa fintech para alavancar seus negócios. Eu vou passar a palavra hoje para Renato Avó, fazer uma breve apresentação do nosso roteiro de hoje, e depois vamos abrir os nossos diálogos RMVB. Bom dia, Renato Avó. Seja bem-vindo ao nosso programa aí. Pode compartilhar a sua apresentação. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos. Bom dia a toda a audiência de mais um Diálogos RMVB. Vocês, por favor, me avisem se estão vendo a minha tela. A apresentação está ok, Renato. Pode seguir. Perfeito, perfeito. Hoje nós vamos falar sobre um tema, e aí eu gostaria de ter a participação dos amigos aqui ao longo da apresentação. Vamos falar sobre, primeiro, o nosso time da Restart Me Venture Builder, participantes aí de todos os diálogos MVB, de todo o material que a gente produz aí ao longo da nossa trajetória, especialistas em construção de negócios, né? Hoje nós vamos falar sobre fintechs e sobre uma espécie de trilha, de roadmap, de caminho para se construir uma fintech, né? E aí, hoje em dia, né, o tema fintechs é um tema bastante discutido no mercado, né? Já discutimos num dos nossos diálogos RMVB anteriores sobre qualquer negócio poder constituir uma fintech, né? E aí eu passo a palavra aí para o Fernando Rolim. De que forma que seria um primeiro passo para que a gente possa construir uma fintech? Fernando Rolim, bom dia, um grande abraço. Bom dia a todos aí, amigos, toda a audiência aí, amigas. Bom, o negócio de fintech não é um negócio novo, né? A palavra fintech, o conceito da fintech é que é novo, né? Todo negócio sempre foi apoiado por iniciativas financeiras, né? É um ditadinho americano que diz no money, no business. Então, se não tem dinheiro no negócio, se você não alavanca em cima de dinheiro, você não constrói um negócio que seja grande o suficiente. Então, todo negócio, basicamente, para crescer, ele precisa de uma alavanca financeira. E de que ponto essa alavanca financeira? Ela pode ser para financiar o começo da sua cadeia, antes da sua cadeia, e pode financiar o seu próprio negócio e financiar o que está além da sua cadeia, mas que pode alavancar o seu próprio negócio. Então, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de finanças, a gente está falando de alavancagem. Então, nós precisamos aumentar a potência do nosso negócio, atraindo capital. E as fintechs, elas se especializaram nisso. E antes a gente só tinha uma coisa chamada instituição financeira, tá? Que no começo era o Banco do Brasil, eram instituições financeiras públicas, que depois começaram a aparecer as privadas, aí quando teve a abertura de mercado do Brasil vieram as instituições financeiras internacionais para trazer esse fluxo de capital, e aí veio toda a sofisticação do mercado, né, regulado pela CVM, regulado pelo Banco Central e outros órgãos reguladores, né, para que este capital fosse, de uma forma segura, né, ele significasse alavanca para os negócios.
Aí veio a fintech e quebrou esse paradigma de que você precisa ser uma grande organização. Então, as fintechs, elas resolvem problemas parciais. Elas não resolvem o problema total com um banco múltiplo, né? Esse conceito que tínhamos aqui no Brasil de nem se usa mais, de banco múltiplo, era um banco que tinha múltiplas atividades. A fintech veio para acabar com esse banco múltiplo e dividir cada uma dessas especialidades, cada uma desses serviços em com novas tecnologias. Então, Guilherme vai falar para a gente das tecnologias, né? Mas, basicamente, nós esse novo fluxo de capital, porque também outros investidores começam a apostar nas fintechs, porque a fintech ganha um grau de especialização. Ela aprende a fazer um negócio muito específico e muito bem, né? Então, a gente já viu lá no passado, né, que não deixou de ser uma fintech, as operadoras de cartão de crédito, né? Algumas se tornaram maiores que bancos, né? E era um meio de pagamento, era uma forma de pagamento. E aí vem a fintech e agora começa a oferecer cartão para quem não tinha acesso a cartão, começa a oferecer cartão sem o cartão, né? Só com o celular, só com um link de pagamento, e assim sucessivamente. Então, essas invenções baseadas em tecnologia é o que costumamos agora chamar de fintech e que já são milhares. Eu li ontem um relatório que em maio, ou abril e maio, foram criados no Brasil 16 novas fintechs, só em um mês, em 30 dias. Então, é um negócio que vem crescendo, já são mais de 1.000 e tantas fintechs que foram criadas aqui no Brasil. E esse número tende a crescer, né? No mundo inteiro, já são dezenas de milhares de iniciativas. Então, pensa no seu negócio, pensa no que você precisa de dinheiro para financiar o consumidor, para melhorar o seu fluxo de casar o seu fluxo de pagamentos e recebimentos, né? Você precisa de aporte de capital, de repente o seu negócio precisa de serviços financeiros, financiar o seu cliente, financiar aquilo que você vende para o seu cliente, aumentar, esticar o prazo de pagamento dele, mudar o jeito de você vender o seu serviço. Em vez de você vender o seu serviço ou o seu produto à vista, você vende ele parcelado ou vende, como está na moda hoje, como assinatura, com um pagamento recorrente, né? Então, as fintechs têm muito esse foco de buscar jeitos diferentes de cobrar pelo mesmo produto ou serviço, né? Então, isso é uma fintech que faz. Aí nessa forma, né, de assinatura que você mencionou, né, a fintech aí serviria não para aquisição do produto que um determinado negócio está vendendo, produto ou serviço, mas para o acesso a esse serviço, né, para o acesso a esse produto, né, Fernando? Exatamente. Então, como um primeiro passo, né, para a construção de fintechs, né, nós estamos entendendo aí que cada negócio vai precisar desenvolver tecnologia e desenvolver uma solução diferente, inovadora, etc., especializada, e a fintech tem esse potencial para sanar a dor do negócio, como uma dor empresarial, ou para sanar a dor até do próprio cliente desse negócio, né, para que esse negócio possa ter condições de alavancagem, de crescimento, etc., autofinanciando os seus próprios clientes, seus próprios adquirentes de acesso a seus produtos e serviços, né? Um segundo passo aí, né, para que a gente entenda esse mundo das fintechs, seria entender quais são os tipos de fintechs mais comuns, né? E aí eu chamo meu amigo Guilherme. Guilherme, vamos dar alguns exemplos de tipos de fintech mais presentes no mercado hoje. Você hoje tem fintechs de crédito, né, como o Fernando estava colocando, né, que você consegue dar um potencial, um cartão de crédito e até com cashback, né? Enquanto muitos bancos ainda insistem em cobrar
uma anuidade do seu cartão, hoje você já tem possibilidade de ter cartão que te dá cashback, né? Não só não cobra de unidade, como te devolve dinheiro na operação. Uhum. Toda fintech ela busca diminuir a fricção do negócio, né? O Perfeito. negócio ele precisa ser mais ágil, né? A economia, como o Fernando colocou, né? A situação da recorrência. A situação da recorrência, hoje em dia, com a economia compartilhada, o teu cliente percebe que ele não precisa ter a posse. Ele pode ter ele pode, o que ele quer realmente é o acesso, né? Uhum. Então, se você hoje quer alugar um carro, né, você não precisa ter todo aquele trâmite, você aluga pelo uso. E a tecnologia provê essa diminuição da fricção a esse acesso, entendeu? Quando, em diálogos anteriores, né, nós conversamos sobre uma empresa que chama-se Terra Magna, que, através da estruturação de dados de fotos de satélite, né, acompanhado de dados meteorológicos, ela facilita o empréstimo para o agricultor para realizar a safra dele. Então, você tem a tecnologia de dados, né, dados às vezes que não estão estruturados e que vêm das mais diversas formas que você hoje tem condição de captar, estrutura esse dado e faz o quê? Diminui o risco da decisão de funding, se eu vou emprestar ou não para aquele agricultor, para que ele possa ter os insumos necessários para fazer o plantio. A mesma coisa, além de fintechs de crédito, né, nós temos as fintechs de meio de pagamento, aonde eu estruturo de forma ágil e de forma transparente, né, o pagamento das operações, facilitando o máximo possível. Você vê hoje aí o Pix, né, que você paga em 10 segundos, no máximo, de 10 a 12 segundos, e você, no máximo, tem o dinheiro na sua conta. Até as próprias concessionárias agora estão colocando lá os QR Codes para que você possa pagar os seus insumos via Pix, né, porque facilita o fluxo financeiro, né? Nós temos fintechs de cobrança, né, fintechs que trabalham fazendo recuperação de recebíveis, né? Fintechs hoje que conseguem negativar via nacional, que era um grande problema antigamente, você teria que fazer um processo por cada estado, né? E hoje elas conseguem consolidar essa negativação e vão buscar o recebível que está ali perdido, que a empresa não consegue recuperar, e quando recupera, elas faturam em cima desse sucesso. Então, o fluxo financeiro hoje, temos fintechs hoje que criam quase que uma bolsa, né, uma bolsa de startups, onde eu consigo colocar lá uma startup e eu faço uma abertura de capital, né, via mútuo conversível, de forma que eu possa ter uma participação naquela fintech, ajude ela a crescer, e quando ela fizer uma realização, você também realiza. O papel, o que diferencia, como o Fernando falou, né, o termo fintech é justamente o tech, né? As Sim. operações financeiras elas sempre existiram. O problema é que elas não eram ágeis, elas não eram baseadas em dados, você tinha todo um sistema de cadastro, verificações, que tornava aquilo muito lento. Você demorava, às vezes, 20 a 40 dias para ter uma resposta. Hoje não. Hoje, com Uhum. dados, com tecnologia, né, com toda uma instrumentalização, você consegue evoluir para uma resposta muito mais rápida, né? Você levava quase uma semana, de uma semana a 15 dias para abrir uma conta bancária. Hoje, com a sua biometria facial, você já consegue abrir uma conta num banco, sem Sim. sair da sua casa. Uhum. Então, meus amigos, esse aqui é o lado tecnológico, né? A tecnologia está sempre apanhando o serviço financeiro para diminuir a fricção que esse tinha antes em termos de identificação do seu cliente, né? E em termos de liberação de capital. Esse é que é o grande ponto que a tecnologia entra aí quando se alia ao serviço financeiro em si.
Perfeito, perfeito. Então, uma vez então, como esse mapa aí de construção de fintechs para empresas, uma vez entendendo o negócio do cliente, uma vez escolhendo o melhor modelo de fintech no qual esse cliente, essa empresa vai começar a atuar, seja para financiar seu cliente, seja para melhorar o acesso a investimentos do seu próprio negócio, seja para melhorar o acesso a capital, seja para viabilizar, né, o acesso do seu cliente a uma determinada tecnologia, né? Nós temos agora aqui os principais passos. Quais são os principais passos para montar uma fintech para o meu negócio, né? E um primeiro passo poderia ser para estruturar uma fintech e realizar esse planejamento estratégico, né? Que é aquilo que a gente estava comentando há pouco, né? Realizar o match com o negócio do cliente, entender qual é o negócio do cliente, né? E qual é a necessidade primeira desse cliente. Quando o nosso amigo Guilherme mencionou sobre fintechs de meio de pagamento, né? Eu já imagino, por exemplo, uma rede de varejo que hoje executa os pagamentos de seus clientes em transações de valores pequenos, etc., através das famosas maquininhas, através do sistema bancário, do CITEF, etc., né? Então, esse tipo de transação com os clientes dessa rede de varejo deixa na mesa, deixa para as instituições bancárias entre 1,5% e 2% das transações, né? O quanto uma empresa de varejo, uma rede de varejo pode ganhar desenvolvendo uma própria fintech de meio de pagamento para deixar todas essas transações dentro do seu próprio grupo, criando tecnologia, claro, vai demandar um investimento, vai demandar um plano de negócio, eventualmente fazer um potencial produto mínimo viável numa loja, em 2 lojas, etc., para que o seu cliente deixe de pagar com o cartão de débito dele ou deixe de pagar com o cartão de crédito dele e pague com um cartão, com uma forma de tecnologia, através de Pix, por exemplo, onde a gente possa ter a possibilidade de trazer rentabilidade para o negócio. Né? Depois de todo esse planejamento estratégico, né, nós temos uma fase de formalização jurídica. Ivan, meu amigo Ivan, estamos discutindo sobre formalização jurídica de fintechs. O que você pode nos falar sobre é muito difícil constituir uma fintech? A legislação é extremamente fechada para isso hoje em dia? Um grande abraço, Ivan. Olá, Renato, tudo bom? Obrigado aí pela introdução. Tive a oportunidade de entrar agora, até peço desculpa pelo atraso. A formalização de uma fintech ela não é complexa, ela tem alguns requisitos e depende muito também do que o empreendedor ele almeja, tá? Hoje em dia já está desburocratizado, já não existe grandes, já foi desmistificado, né? Antigamente, qual era a opção? Abrir um banco. E abrir um banco é algo extremamente complexo. Ainda é algo muito complexo. Mas o que é bacana é que é o seguinte, você consegue estruturar uma fintech de um jeito simples. Como? Abrir uma simples empresa, né? Óbvio que ela tem alguns requisitos, né? Como objeto social, algumas peculiaridades societárias, e quando a gente organiza, tem que ter um conhecimento, né? O Banco Central mesmo permitiu até uma situação que o pessoal chama de sandbox, né? Que é você primeiro começa a atuar fazendo uma analogia com a tradução literal, que é a caixa de areia, né? Você vai brincar lá no play. Então, o Banco Central permite que você atue no mercado, aprenda, e quando você estiver realmente robusto, já maturado, existe a opção ou a obrigação, depende muito do tipo de fintech que você monta, de você aplicar para ser regulado perante essa autarquia, né? Esse órgão fiscalizador. Então, hoje em dia, dependendo do tipo de fintech que você vai querer organizar,
Por exemplo, vou pegar uma para ilustrar, uma operação de crédito, muitas vezes é simples, é só você montar uma limitada e você tem aí uma parceria com uma instituição financeira. Então, se em suma, você teria que montar uma empresa que tenha capacidade para montar essa parceria com a instituição financeira. A instituição financeira formaliza a operação e repassa para vocês. Como ela repassa? Por meio de um endosso, né? Por meio de uma estrutura aí de cessão de crédito, cessão de direitos, ela formaliza e repassa para você. Ou seja, ela é o que o mercado chama de barriga de aluguel, né? Ela Pois só é, Ivan, formaliza a operação. uma Oi, Fernando. dúvida. Essa barriga. Bom dia, Ivan. Bom dia. Mas uma dúvida: essa barriga de aluguel não vai encarecer a operação? Porque você vai colocar mais um intermediário? Eu estou voltando para a instituição financeira, então eu não estou desintermediando. Como é que funciona isso do ponto de vista econômico, né? Claro, não, Fernando, sua pergunta é a dúvida de $1 milhão. Porque esse tipo de estrutura, concordo com você, ela encarece, sim. A sua resposta está correta. Só que você tem que ver o que é o proporcional, né? Montar uma empresa regulada não é mais caro? Com certeza, entendeu? Então, você tem, de um lado, ser regulado, onde você vai ter o Banco Central te fiscalizando, e tem do outro lado uma operação que você vai ter um parceiro que é regulado, que já tem esse custo, que o Banco Central já fiscaliza ele, e você paga um fizinho para ele te ajudar, para ele formalizar a operação para você. Então, é por isso que o pessoal chama de barriga de aluguel. Você monetiza, né? Você paga pelo seu parceiro ter a licença e assim você consegue formalizar a sua operação. É muito mais caro, Fernando, você ter, por exemplo, preencher todos os requisitos para ser uma instituição financeira. E o que é bacana, fazendo um paralelo com o que eu disse do Sandbox, é interessante, se você colocar na ponta do lápis, obviamente você tem que avaliar financeiramente, mas em geral fica muito mais barato porque você não tem que montar todas as estruturas que o Banco Central te exige, né? E aí você consegue brincar no play, como eu disse, né? Brincar na caixa de areia, você consegue aprender tendo um ente regulado te orientando. Então, geralmente, varia, só para vocês terem uma ideia, depende de instituição financeira para instituição financeira. Geralmente, eu estou falando, e quando eu falo instituição financeira, em geral, são instituições financeiras menores, não são os grandes bancos aí do mercado brasileiro. Você pega essas instituições financeiras menores, elas vão te cobrar um percentual. Então, 0,6, 0,8, no máximo, mais caras. Por que ela é mais cara? Porque ela provavelmente exige mais um cuidado ou mais trabalho da instituição financeira parceira. Ela vai te cobrar 1,1, 1,2, que é mais ou menos essa média de mercado. Esses percentuais que eu disse são percentuais realistas, né? Não é um chute, não. Então, sim, Fernando, se você analisar friamente, esse percentual pequeno, e é um ponto, como eu estou falando, 1,2 como o mais caro, sobre a operação, né? Qual que é a base de cálculo? A operação que você formalizou o crédito. Agora, por exemplo, meio de pagamento já é outra estrutura, estrutura de câmbio também já é outra estrutura, cada uma tem que se adaptar, né? Tem que ter uma realidade. Mas o que eu vejo que é interessante é o seguinte: você consegue começar a operar com uma pessoa que já opera no mercado, paga um fizinho para ela, mas você não tem todas as obrigatoriedades de distribuição financeira, como um sistema extremamente robusto, ouvidoria, adequação de políticas, então, política socioambiental, obrigatoriedade de política de cadastro, como Know Your Client, Know Your Customer, Know Your Partner, por exemplo. O que mais? Você não precisa de ouvidoria, como eu já disse, auditoria interna, auditoria externa. São custos que vão aumentando, que o Banco Central te obriga a ter, que você somar, fica muito caro. Até o Renato acho que colocou aqui toda essa parte aí, ó. O que é uma fintech que precisa? Olha lá, política de KYC, KYP, você vai ter lá, vai ter política de lavagem de dinheiro, super complexa, e geralmente você precisa aí de sistemas que fazem filtros para você, política de segurança cibernética, que é novo, veio com a 4658 de 2018, o Banco Central preocupado aí de aonde você armazena os dados, né? Veio muito depois após a LGPD, ou junto com a LGPD, e outras, né? Política de, aí já
políticas internas, que você precisa de uma equipe que defina política de crédito, regra de cobrança, proteção de dados, aí já não só política cibernética, coisas muito mais amplas. Proteção de dados é para não vazar, né? Literalmente não vazar os dados. Então, assim, todas esses destaques, como o Renato colocou, são pontos que vai um dinheiro de investimento alto e que obrigatoriamente a instituição financeira deve ter. A fintech pode dividir, por exemplo, lavar dinheiro, ela pode usar a política da instituição financeira parceira. Regra de cobrança, ela pode até terceirizar a parte de cobrança para a instituição financeira. Com tudo isso, Fernando, você reduz drasticamente aí o seu custo operacional. Entendeu? Muito bem, muito obrigado. Aí ficou bem claro. Imagina, que isso. Ivan, e hoje em dia, eu não preciso ter essas tecnologias, eu plugo, né? Isso é outra grande vantagem que você tem, né? Quando você fala de fintech, ainda tem as tecnologias de apoio à fintech. E essas tecnologias hoje de apoio à fintech, elas podem ser plugáveis, né? Então, você não precisa desenvolver in-house todo esse processo, né? Você pode começar fazendo uma brincadeira de Lego, né? Você pode construir uma grande operação, né, montando blocos. Eu estou correto, Ivan? Perfeito, isso mesmo. Você tem aí tecnologias de combate à fraude, tecnologias brasileiras, estrangeiras. Recentemente conheci uma sueca que auxilia aí na análise de prevenção à fraude, israelense. Pô, mas aí fica caro, porque aí eu pago em euro. Não necessariamente tem já operações que você tem essas empresas estrangeiras que já atuam no Brasil, ou mesmo que não atuem no Brasil, que você consiga aí uma negociação e consiga aí um preço razoável. Não é difícil, o Guilherme, como você mencionou, e no próprio Brasil tem muita coisa boa aí. Segmento financeiro no Brasil tem muita empresa aí top que faz um serviço sensacional e você consegue aí, como está escrito, computação em nuvem, reconhecimento biométrico, ciência de dados é sensacional. Tem muita coisa boa aí que te auxilia, por exemplo, com informações de mercado para saber se, principalmente na prevenção à fraude, né? Se a pessoa que está aplicando é realmente aquela pessoa, e aí evitar aí que você conceda crédito para uma pessoa que não é realmente o cliente, né? Meio de pagamento, se você olhar, por exemplo, Pix, leitura de QR Code, ou mesmo reconhecimento espacial, biométrico, como está dito lá também. Hoje em dia, como você disse, Guilherme, você não precisa ter toda essa tecnologia in-house, você pode terceirizar. Tem gente muito boa aí que você pode prestar o serviço e não é caro, que é o melhor de tudo. Então você consegue aí plugar gente boa, faz uma API, integração aí de sistemas, e aí tudo roda automático. Tem aí sistemas que eu vejo que em segundos consegue aí fazer uma análise de crédito, fazendo análise de fraude, aprovando, não aprovando, integrado com Serasa, Boa Vista, fazendo aí toda uma sistemática, né, que você consegue aí falar aprovado, não aprovado, em segundos, né? E quando você fala em Lego, né, quando você fala em composições, você escala mais rápido, né? E como você já está com algumas soluções que podem vir lá de fora, você pode até internacionalizar a tua solução, né? Isso aqui é o grande lance do lado tech do mercado financeiro atual. E você agora está mostrando o quê? Está mostrando que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá alguns exemplos com quem você já trabalhou aí e transformou isso em uma estratégia de diferenciação e nesse mercado competitivo aí. Quem você já trabalhou que se transformou o cliente, né? Transformou o produto em uma coisa que conseguiu levar para esse lado de fintech? Olha, tem diversos exemplos, Guilherme, mas vamos pegar os básicos, que eu acho que é importante trazer aí o dados sobre a operação, né? Então, quando você pega esses grandes birôs, né, grandes birôs de crédito, Serasa, SCPC, SPC, todos esses birôs de crédito têm muitos dados. E quando você aplica para por exemplo, uma operação de crédito, você tem que ter certeza que o Guilherme é o Guilherme. E não é, por exemplo, o Ivan se fingindo ser o Guilherme.
Se o Ivan se finge de Guilherme, é fraude, é crime, né? E para você pegar essa pessoa é difícil, porque está tudo online, é digital. Então, existem já sistemas que te auxiliam nesse filtro, saber quem é quem, saber se o IP da pessoa que está aplicando é realmente da pessoa que está aplicando. Então, como eu disse, essas integrações com base de dados é um dos principais custos até operacionais de uma fintech. Então, quando você integra com uma agência de um birô de crédito, existem perguntas genéricas. Aonde o Guilherme nasceu? O Guilherme sabe, mas o Ivan já teria dificuldade, entendeu? Guilherme, onde você mora? Eu estou vendo aqui no seu IP que você está no Rio de Janeiro. E se eu falar que você está em São Paulo, por exemplo, a chance de ser fraude é alta. Então, esses dados vão se amarrando, né? No final, o próprio computador falou: a chance de ser fraude é alta, não aprova, né? Existem, óbvio, filtros mais simples, né? Como, por exemplo, a conta de bancária que vai ser depositado o dinheiro, estou vendo aqui do CPF, é do próprio Guilherme. Então, a chance de ter uma fraude é menor, porque se o Guilherme está aplicando e eu estou depositando dinheiro na conta dele, obviamente, a chance do próprio Guilherme ser o responsável e ser o responsável pelo application, né, pela solicitação, é alta. E é muito bacana. Às vezes tem, como eu disse, sistemas. Agora pegando um exemplo de alienígena, algo totalmente diferente. Vou pegar o exemplo da empresa sueca. Ela chama Instanto e ela entra na tua conta bancária. Você coloca seus dados bancários, ela entra na tua conta bancária e verifica dados gerais. E aí, por consequência, ela verifica se você é realmente um usuário novo da conta bancária, se você é um usuário recente, e se for recente, a chance de fraude é alta. Então, peguei 2 exemplos, né? Desde o birô até a parte da Instanto, né? De que ela entra na tua conta com a sua anuência, obviamente, para você verificar se tudo isso é fraude ou não é. Perfeito, Ivan. E hoje, Ivan, aqui é o Paulo. Bastante de dados, né? E aí temos conosco aqui o nosso amigo Paulo Vieira, um grande especialista em dados. Como esse trabalho, essa ciência de dados pode ajudar no desenvolvimento de tecnologia e nas operações de fintechs? Paulo, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. E acho que hoje a gente tem uma democratização na questão do acesso ao dado. A complexidade, ela continua ainda um pouco maior, mas os custos, a maneira da gente organizar e os vários serviços, né, que estão já pronto, isso facilita demais, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma organização que está com o vínculo na busca e nas descobertas pelos dados, a gente consegue perceber essas fraudes, como o Ivan falou, a gente consegue definir melhor quem é o perfil daquele cliente que eu quero atuar. Então, a ciência de dados hoje, ela está permitindo, principalmente essas novas empresas, né, que estão usando a tecnologia e toda essa estrutura e esse ecossistema de uma forma muito mais eficiente, né? Então, e tem um grande desafio, né? Porque a formação de mão de obra para ajudar a qualificar e permitir que as decisões e o uso dessa informação, ela vai crescendo com o tempo, né? Então, acho que isso é um fator hoje muito favorável a essa formação dessas fintechs, né? Perfeito, Paulo. Então sempre, né, em última instância, mesmo falando de muita tecnologia, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, né, de pessoas com conhecimento e com potencial para inovar, para construir tecnologias novas para a operação dessas novas empresas, né? Em última instância, sempre ao longo do tempo, e não será diferente hoje nem no futuro, o que vale muito é a qualificação do time também, né? E o desenvolvimento de ideias novas e de novas tecnologias, novos plugins, como mencionado pelo Guilherme, novos Legos, serão pessoas que vão desenvolver esses novos Legos, né? É isso aí.
Mais do que isso, né, Renato, não só no lado profissional, mas como lado de cultura, né? Sim, É sim. muito, quando você quer se tornar uma fintech, muito dos grandes passos disso é cultural, né? É você estar aberto à inovação, é você estar aberto ao novo processo, né? É você estar aberto a uma nova maneira de gerir a tua empresa. Sim, Então, os negócios são feitos por pessoas e pessoas são os seus clientes. Então, você tem que entender sempre de pessoas. Não é apenas a questão funcional, né? Mas é a questão cultural também, né? Você tem que cada vez mais abraçar a diversidade, né? Você tem que ter vários ângulos a serem vistos para você poder fazer uma coisa que, no final das contas, é o produto, né? Tudo que a sim. gente está falando são produtos. Uhum, E esses uhum. produtos têm que estar muito culturalmente aderentes ao mundo de hoje, passando Perfeito. por todas as coisas. Perfeito. E para finalizar nosso bate-papo de hoje, né, a fintech formada, fintech escolhida, fintech estabelecida, fintech operando, Fernando, como a gente faz para encontrar mais capital que faça essa fintech já operando de acordo com o negócio do cliente, com o plano de negócio do cliente, resolvendo dores desse cliente empresa, desse cliente pessoa física, cliente desta empresa, né? Como fazer para encontrar capital que faça essa fintech escalar de uma forma exponencial? Fernando? Vamos lá. O capital hoje talvez seja a mercadoria mais abundante que existe no mundo todo, né? A questão é como fazer você desviar um pouquinho, né? Criar um canal, né? Criar um fluxo, puxar o riachinho desse capital e ele entrar no seu negócio para poder fazer essa alavancagem. Como eu disse no começo, né? No money, no business. Então, precisa de dinheiro, precisa de capital. Todo negócio precisa de capital e mais ainda quando você busca o crescimento, né? O scale up, você precisa de ganhar musculatura com o capital. E aí, né, o Ivan também pode ajudar a gente, né? Tem muito, o ecossistema hoje de investimento ele está muito segmentado, né? E ele existe oportunidades para capitalização, ou seja, conseguir capital de terceiros, né? Capital que a gente chama de equity, né? Que são o investimento no patrimônio da empresa, né? Uma capitalização, né? O investidor fica com uma parte da sua empresa, né? Com uma participação acionária, né? Algumas cotas da empresa, e ele fornece capital. Então, as fintechs começam buscando esse capital, muitas vezes não incubadora, né? Porque ela está com uma tecnologia nova. Eu, recentemente, tive contato com uma, que está buscando fazer seguro agrícola, é um negócio bem interessante, e eles estão incubados, eles conseguiram capital de dinheiro aí de fomento público, né? Porque eles desenvolveram lá uma tecnologia, né, de captação de dados e de cruzamento de dados para poder estimar o risco da não safra e portanto, para poder calcular melhor e baratear o seguro agrícola, por exemplo. Então, isso está sendo incubado dentro de uma universidade, né? Com um capital de fomento, capital público de fomento, né? E aí o negócio vai evoluindo, aí você tem outros investidores, você tem investidores anjos, que começam na fase muito inicial do negócio, depois da incubadora, depois você já tem os venture capital, e você tem aí um outro fluxo monstruoso de capital, de gente que quer investir em novos negócios, em grandes negócios ou negócios escaláveis, né? E depois, operações de M&A, né? Que eu acho que o Ivan pode falar bastante, que ele é um especialista na estruturação de todos esses tipos de operação. Vamos lá, Ivan. Vamos lá.
Isso mesmo, Fernando, isso que você comentou, são estratégias que, assim, é uma habilidade específica você ter aí, trazer capital. Lembrando que a fintech, a matéria-prima dela, em geral, é dinheiro. Então, às vezes, existe aí uma dificuldade grande, porque você tem que pegar capital intensivo, você tem que pegar capital aí de um volume financeiro bem razoável. Mas o que a gente recomenda é separa o dinheiro para cada funcionalidade. Então, por exemplo, o buscar funding para matéria-prima, existem já outras ferramentas específicas, como, por exemplo, buscar funding por meio do mercado de capitais, como, por exemplo, estruturar uma securitizadora, você acessar um FDIC. Usar capital intensivo para poder escalar é um pouco mais complicado. E aí a solução, como você disse, é buscar via equity. Como funciona isso? Se você, por exemplo, numa operação de venture capital, numa operação de private equity, e não é tão complexo. Na verdade, você está vendendo uma partezinha da sua empresa. Você tem que fazer um valuation, tem que fazer uma análise do quanto que vale a empresa, vende essa participação e traz esse dinheiro para dentro, que é o cash-in, né, da operação, para você desenvolver a empresa. Como que desenvolver? Desenvolver sistema, contratar pessoas, todo esse capital intensivo para você melhorar a sua empresa e desenvolver a sua empresa. Então, eu acho que é interessante dividir essas formas, a origem do dinheiro, né? Uma para escalar, como se fosse a matéria-prima da tua operação, e outra para investir na tua operação, para você desenvolver a sua operação. Esse é bem importante. Mas uma coisa que eu vejo que é legal, que eu acho que é separar um pouco o joio do trigo, Fernando. Não existe também você conseguir abrir uma startup, abrir uma empresa sem repor o aporte de recursos. Eu não estou falando para você ter grandes aportes de milhões, não é isso. Mas para você ter um engajamento para o mercado, quando você acessa o mercado de capitais, você vai acessar capital de terceiros, capital de outras pessoas. Se outras pessoas verificam que você colocou seu próprio dinheiro para iniciar a sua operação, isso aí é interessante para o mercado. O mercado vê isso com bons olhos. Eles chamam isso de existe um engajamento, ninguém tem FII aí. Significa que o empreendedor colocou o próprio dinheiro dele na operação e agora está buscando dinheiro no mercado para escalar, né? Então, eu acho que é interessante. Quando o pessoal me pergunta, pô, Ivan, mas eu não tenho 10, 50, 100 milhões. Ainda bem, não é todo mundo que tem. Mas como que funciona? Se você tem alguns, 1, 2, 3 milhões no máximo, e você aí quer iniciar a sua operação desenvolvendo a empresa, sistemas, pessoas, depois disso, usar um pouco do dinheiro para poder já fazer as primeiras operações, para dar tração na tua operação. E eu não estou falando muito dinheiro para poder já atingir um nível alto. Se tiver, quanto mais, melhor, obviamente. Mas, assim, é para você iniciar. Quando você iniciou, já tem sistema, tem pessoas boas, tem uma operação na mão, e ainda tem um pouco de dinheiro para poder sair da inércia, sair do zero, né? Sair da etapa número 1, já fazer testar o seu mercado. Quando você vai para o mercado de capitais, quando você acessa, por exemplo, uma emissão de debêntures, não é complicado, já foi desmistificado, aí sim você consegue captar muito dinheiro. Chegar para o mercado e falar assim, olha, já fiz tantas operações, já tenho esta equipe, já tenho uma tese de mercado já testada, eu quero atacar, por exemplo, crédito imobiliário, já testei esse mercado, nessa região a resposta foi positiva, foi de tantos por cento de retorno, agora eu preciso de mais dinheiro para atingir um maior espaço geográfico, por exemplo, ou um aperfeiçoamento aí da operação, ou mesmo que escale, talvez a ideia seja só escalar mesmo, trazer mais dinheiro, como eu disse, matéria-prima. É simples. Você chega para o mercado de capitais, apresenta esses dados, né, esses resultados, e aí você capta dinheiro para justamente dar mais combustível para você atuar aí no mercado das fintechs, né? Mas, em suma, é isso, Fernando. Então, assim, você pode conciliar operação em equity, como a gente tinha colocado na apresentação, com uma operação aí de debit, também que é interessante. Existe já um mercado que você pode também captar empréstimos. E eu não estou falando de empréstimo de bater no banco e pedir dinheiro, não. Você pode, o mercado de capitais, quando você faz uma operação aí de securitização, é uma operação de débito, né?
Você pode, já tem fintechs especializadas em fintechs, ou seja, um fintech que empresta dinheiro para você dar essa atração no início das operações de uma outra fintech. Aí eu destaco, tem Biz Capital, tem IO, tem Nexus, tem várias fintechs que tem aí, elas fazem financiamento, fazem empréstimo, perdão, de recursos financeiros para PJ, né? Então, assim, tem N opções, e eu acho que vale separar o que você quer, para quem você quer. Será que encaixa? Pô, encaixa. Então, vai trazer, vamos trabalhar. Vamos trazer esse dinheiro para poder fomentar o negócio. Muito obrigado, Ivan. Muito legal. Acho que o nosso papo de hoje aí foi bastante interessante, né? Bastante dinâmico, né, Renato? Sim, certamente. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aí e por mais um capítulo aí nosso, que a gente quer a sua audiência e a gente quer o seu engajamento também. Dê um like no canal, no nosso canal do YouTube, e acompanhe sempre os nossos programas.